para um café com o seu arcano pessoal? Hoje a gente vai falar sobre o mago, né? O arcano do mago, o né? O primeiro arcano. Qual a energia da pessoa que carrega esse arcano pessoal? Bom, primeiramente a gente já fala do número um, a energia que inicia, o líder, aquele que começa, né? Aquele que traz impulso. O mago, ele traz essa energia, de liderança nata, então a pessoa que carrega esse arcano pessoal, ele é um líder nato, né? Ele traz a energia do elemento ar, né? Então de Mercúrio, signo de Gêmeos, ele traz a energia da comunicação, mas também não só da comunicação, da ação, uma vez que um líder, ele precisa se comunicar. Né? Ele muitas vezes a liderança dele parte da comunicação, né? Da forma que ele ensina, que ele conduz as pessoas. E qual os pontos positivos do arcano do mago, né? Ele tem tudo o que ele precisa. E não porque outras pessoas também não tenham o conhecimento ou as ferramentas, mas porque ele enxerga fora da caixinha. Ele consegue enxergar, por exemplo, uma xícara, não somente como uma xícara, ele consegue enxergar algo além daquilo, ou seja, ele pensa fora da caixinha. Então ele usa o conhecimento que ele tem, as ferramentas que ele tem, os elementos que ele tem na mesa, e ele usa a favor dele, porque ele consegue enxergar além. E qual é o desafio do arcano do mago, né? Da mesma forma que ele tem o poder de comunicação, ele tem o poder de usar essa comunicação para o lado negativo, para manipular, para persuadir. Ele tem a tendência a ser uma pessoa que não tem paciência, porque, como ele é um líder, ele é criativo, ele pensa fora da caixinha, ele inicia muitos projetos, mas ele tem a dificuldade de dar seguimento nesses projetos, né? Ele geralmente abandona no meio do caminho, é, por conta também de necessidade de validação, procrastinação, medo, ele tem o ímpeto, né? E é aquela coisa, quando ele tá no negativo, além de se comunicar, ele pode se comunicar de má fé, né, vamos dizer assim, né, para manipular, ele também pode ser muito calado. Sabe aquela história do que aquilo que você tem de maior poder, por exemplo, uma pessoa que se comunica bem, ela com toda certeza, desde a sua infância, ela vai ter a tendência a estar rodeada de pessoas que de alguma forma, seja por mal ou não, vão ensinar, aliás, vão ensinar para ela que ela deve se calar, ou seja, vai reprimir essa comunicação nata que ela tem. Então, o mago no polo positivo, ele é uma pessoa que tem a criatividade, o conhecimento, ele tem o ímpeto, ele lidera, né? Ele abre caminhos, ele pensa, ele enxerga as coisas, ele cria coisas, ele materializa, porque ele une a liderança, o ímpeto, né? A coragem da liderança, a coragem de manifestar, a coragem de transformar aquilo que ele tem em algo novo, né? Trazer as ideias que ele tem, as milhares de criatividades, né? As milhares de ideias que ele tem na cabeça em coisas práticas para o mundo, que são benéficas para o coletivo, como também ele pode usar a comunicação dele para o mal, como ele também pode simplesmente calar esse poder dele, ou ele pode simplesmente iniciar projetos e não conseguir dar seguimento. Esperar que as coisas deem seus frutos muito mais rápido do que o processo natural. Ele não tem paciência de esperar, né? Essa ansiedade. Então ele inicia muitas coisas com base nas ideias, nas milhares de ideias que ele tem na cabeça, só que ele não consegue dar seguimento. Então qual o segredo para o mago? É entrar em equilíbrio. Primeiro, se importar menos com a opinião dos outros, se importar menos com a validação das pessoas, começar a se desafiar. Então você tem curiosidades, você tem criatividades, ideias, você tem o ímpeto da liderança, então vão ser ótimos empreendedores, por exemplo. Use isso para se desafiar. Então vamos lá. Eu quero começar a academia. Eu não vou começar e vou até quarta e desisto. Eu vou começar a academia e eu, mesmo quando chegar na quarta, eu não quiser mais ir, eu vou insistir. Comece a forçar isso em você. Mesmo diante da preguiça, mesmo diante do julgamento das outras pessoas, mesmo diante da procrastinação, desse ímpeto de querer o resultado logo, planta a sementinha e espera ela germinar. Aprenda a cultivar, enxergar valor no processo. Esse é um dos maiores ensinamentos do Arcano do Mago. Porque além de você começar a colocar para o mundo as suas ideias, sem medo do que as pessoas vão pensar, você precisa aprender a sustentar essas ideias. Se vai dar certo, se não vai dar, você vai descobrir, entendeu? Se permita errar ou acertar, né? Mas não desista, se comprometa com aquilo, porque isso é uma das coisas que, assim, é uma das características muito tristes do arcano do mago, porque eles são ótimos desenvolvedores, né? De pessoas, de coisas, então é um talento desperdiçado quando ele começa muitas coisas e ele não tem paciência de esperar aquilo trazer os frutos para o mundo, porque pode ter certeza que todas as coisas que tem aí na sua cabecinha vão agregar para o coletivo de alguma forma. Só que para o coletivo ter acesso a isso, o coletivo vai precisar que você tenha, você dê oportunidade para esse projeto criar raízes. Árvores grandes que chegam aos céus precisam ter raízes que chegam até o inferno, né? Então, aprenda a se desafiar.
Toda vez que você quiser desistir, você insiste. E toda vez que você faz isso, você vai rompendo essa bolha que limita o seu mental. Bom, tem um monte de coisa que a gente pode continuar falando sobre o Arcano do Mago, mas o vídeo já tá longo. E eu quero ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que realmente foram representados aí, se tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, dúvidas também. E é isso, a gente vai batendo um papo e iniciando essa jornada aí. Espero ter ajudado. Até a próxima.